Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Gostaria de compartilhar hoje uma palavra especial dentro desse contexto de agradar ao Pai. E nós estamos aí festejando nesses dias. Eu tenho uma data especial, agora dia 15 de outubro. O que é o dia 15 de outubro? Oi? É dia dos né? Dos professores. Então, interessante que casou certinho nessa data essa palavra. Então, nós temos falado sobre agradar ao Pai. E uma das coisas interessantes que Deus tem revelado para nós é que essa chamada que temos declarado como igreja, de ser como Ele, servir como Ele, vem ao encontro desse pensamento que Deus, Ele ama a você de tal forma que Ele tem prazer na sua vida. Ele ama ao Senhor Jesus, tem prazer na vida dele, e porque Ele ama Jesus, Ele ama você. Então, o Senhor Jesus, Ele tem sido o centro da nossa palavra. E nós temos visto esse texto aqui, de Efésios 1:6, quando ele diz assim que para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. A graça de Deus nos fez agradáveis a Deus em Cristo Jesus. Isso quer dizer, nós somos declarados perdoados, somos declarados justos, dignos de usufruir de todas as bênçãos que estão diante de nós. São todas nossas. E hoje, quando o Pai olha para nós, Ele, como disse, Ele se agrada de nós porque Ele vê em nós o seu próprio Filho, o Senhor Jesus. Você lembra da folha que eu peguei outro dia? Se se colocar dentro da Bíblia, a Bíblia sendo Jesus e você sendo a folha, Ele, quando olha para você, Ele vai ver Jesus. Ele não vê mais o seu histórico, não vê mais as suas ações. Ele vê a sua ação de crer em Jesus. Interessante que nós temos isso tão bem impregnado em nossas vidas e parece que é errado falar isso assim, mas não é a nossa obediência que agrada a Deus. Não é a nossa obediência que agrada a Deus, mas a obediência de Cristo Jesus que nos tornou agradáveis a Ele. Quer dizer que eu posso desobedecer? Não. Você está em Jesus. Quer dizer, na lei eu precisava obedecer para agradar a Deus. Se eu não obedecesse, eu não conseguia agradar a Deus. E aí era alvo de retaliação. Agora, na graça, eu preciso crer na obediência de Jesus para agradar a Deus. Se eu não creio, eu não agrado a Deus. O que Deus espera que a gente faça, a obra que Ele espera que a gente faça, é que a gente creia. Que a gente creia em Cristo Jesus. Tudo bem aí? Só repetindo o que eu estou falando o ano inteiro e já repetindo várias vezes, né? Crer em Jesus, isso traz esse agrado ao Pai. E aí eu percebo que quando Jesus diz, eu faço sempre que agrada ao meu Pai, eu posso, junto com Jesus, concordar com Ele que a minha alegria é fazer sempre que agrada ao meu Pai. É uma alegria, faz parte da natureza, faz parte do seu ser, do nosso ser, agradar ao nosso Pai. E Ele se agrada de nós porque nós buscamos agradar e crer em Jesus e amar a Ele, honrar a Ele com todo o nosso viver. Amém? Muito bem, e aí nós falamos um pouquinho sobre alguns passos, vou repetir aqui só para trazendo à memória o que agrada a Deus, para até o intuito de consolidar alguns valores. Nós vimos que o que agrada ao Pai é que a gente ame a igreja, que é a noiva de Cristo Jesus e que é o exército dele. Deus se agrada quando nós nos alegramos, nos agradamos daquilo que agrada ao coração dele. Nós estamos aí nos preparando para a noiva do Cordeiro e eu não gostaria de chegar lá na frente, na festa, e o noivo ficar bravo comigo, porque se o noivo está bravo comigo, aí não vai dar certo a festa. Eu quero agradar o noivo, crendo nele e amando a sua igreja. Nós falamos também sobre a maneira que Jesus ele vive e faz a vontade de Deus, ele a faz de todo o coração. Ele a faz com uma dedicação pessoal total, completa, por amor ele serve.
Ele não obedece para ser abençoado, ele obedece porque já foi abençoado. E o coração dele é em agradar ao seu Pai e fazer isso de todo o coração. E quando eu faço de todo o coração, eu percebo que Deus se agrada disso. Interessante que na semana que nós conversamos sobre isso, houve um programa de televisão, daqueles programas que fazem lá que o dono da empresa, ele se transveste e ele começa como um aprendiz na empresa. E aí tinha um crente bom ali, ele disse, quando você faça todas as coisas como se estivesse fazendo de todo o coração a Deus. E aí você vai se tornar um excelente empregado. E depois, quando eles se sentaram, o dono sentou com ele, falando, o dono não aguentou, chorou na frente dele, disse, puxa, essa sua atitude faz toda a diferença. E mexeu muito com ele. E essa é a atitude nossa de viver para agradar a Deus. A natureza do Senhor Jesus é fazer de todo o coração ao Pai, e nós temos essa natureza, né, em nosso coração. Falamos aí também que a gratidão é o gatilho, né, para que a gente possa viver assim. E depois nós falamos no último domingo sobre os relacionamentos harmoniosos. E o texto que nós falamos ali, de João 17, diz assim, quando Jesus faz na sua oração, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, essa mesma graça está sobre a sua e sobre a minha vida, a viver desta forma, viver como uma unidade. E os relacionamentos é que fazem isso acontecer. A gente percebe que, no exemplo da sala, no exemplo da cozinha limpa e a casa limpa, ela precisa de um trato constante. O nosso relacionamento com Deus, ele é assim também, constantemente. Eu busco o meu Pai pela manhã para ter a comunhão com Ele, para estar com Ele. E assim o meu relacionamento com Ele é harmonioso, através desse tempo a sós que eu tenho com Ele. Eu na casa, eu preciso ter um relacionamento de conversar, sentar, compartilhar, e isso gera um relacionamento harmonioso. Como o Pai, desde o início que nós lemos sobre a vida dele, ele falou um para o outro assim, vamos fazer o ser humano conforme a nossa imagem? Vamos. E aí, você foi gerado, a partir dessa conversa de intimidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós, quando agradamos ao Pai, nós vivemos num relacionamento assim, e nós combinamos, ou pelo menos eu lancei essa ideia para colecionar amigos, quer dizer, melhor, colecionar irmãos na fé, né? E tem muitos irmãos seus que estão por aí vagando e precisam encontrar a Jesus e vir para a família de Deus. E aí nós podemos servir as pessoas com essa unidade. Amém. Hoje eu queria pegar esse versículo, a partir desse versículo aqui, viajar um pouquinho com você. Eu vou, talvez não seja didático exatamente pegar tantos versículos que nem eu tenho hoje aqui, mas eu gostaria de dar com você um passeio em alguns versículos e falar sobre esse crescer na sabedoria, crescer na graça. Esse texto aqui em Lucas, ele é dito 2 vezes sobre a pessoa de Jesus. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Crescer aqui, a palavra é fazer progresso, é avançar, é ir adiante, não ficar parado. O crescimento que estava presente na vida do Senhor Jesus, ele hoje está presente na sua vida. Um pouquinho mais adiante, nesse mesmo contexto, quando eles voltavam de Jerusalém, mais uma vez, na segunda volta de Jerusalém, o primeiro versículo foi na primeira volta, quando ele era bebê, e agora quando ele já tinha seus 12 anos. E o texto diz, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Um pouquinho mais adiante, o Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 11, ele diz o seguinte, anote esse texto e leia aqui comigo. Mateus 11, versículos 28 e 29. O Senhor Jesus, ele levanta e diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele continua, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
queria sublinhar aqui esse texto ali que diz, quando Jesus diz assim: aprendei de mim. E aqui há uma atitude, uma postura ativa, que eu, quando olho para Jesus, eu vou aprendendo dele. E essa postura de aprender, que eu gostaria de ressaltar hoje para o seu e para o meu coração. Cada um de nós, quando nasceu, ele recebeu um cérebro zerado. Não sei quantos HD tem aí, não sei quanto é essa capacidade que o seu cérebro tem, o nosso cérebro tem, mas ele veio zerado. Agora, esse cérebro que lhe foi dado, ele pode ser trabalhado a tal ponto que você se torne um gênio. E você foi gerado por Deus assim para ser um gênio. E ter uma capacidade sobrenatural, ainda mais nascendo de novo. Porque aí o Espírito Santo vivifica e inclusive pega o seu cérebro e potencializa ele. Porque agora você tem uma capacitação sobrenatural. E a palavra de Deus, ela diz assim: quando você nasce de novo, você recebe agora a mente de Cristo. Ao nascermos de novo, temos essa beleza zerada e nos entregue. A mente de Cristo, ela foi depositada na sua vida. Você pode dar um glória a Deus? Esse texto, estava meditando nele hoje de manhã, ele é impressionante. O primeiro capítulo, o segundo capítulo de 1 Coríntios. A graça, o entendimento, quando discute-se sobre a sabedoria humana, a sabedoria de Deus, e ele conclui os seus pensamentos, quando ele vai chegando aqui, ele diz: nós temos a mente de Cristo, ela está aí, depositada em você. Quando você passeia um pouquinho mais pelas Escrituras, você vai encontrar lá na primeira carta de João, que diz assim: a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. A unção do Espírito Santo que está aí na sua vida, que ao entregar o seu coração ao Senhor Jesus, a unção dele vem sobre a sua vida, lhe dá um novo nascimento, lhe dá a mente de Cristo e lhe dá essa capacitação que o Espírito Santo de Deus, que perscruta a profundidade do coração de Deus, ele lhe ensina todas as coisas. Somente as espirituais? Não. A mente de Deus é especialista em computação, especialista em tratar com pessoas, especialista na história. O Espírito Santo que habita na sua vida, ele é especialista. E ele lhe ensina todas as coisas. Ao perceber a unção do Espírito Santo na sua vida, você tem esse tremendo mestre em todas as áreas da sua vida, onde você foi abençoado para que você possa servir a sociedade e abençoar pessoas. O Senhor tem dado sobre a sua vida uma capacitação sobrenatural. O autor da vida depositou em nós o seu Espírito para nos ensinar, nos conduzir, nos ajudar em cada detalhe da nossa vida, para que tenhamos compreensão sobrenatural em todas as coisas. Eu ia dar um sorriso e um glória a Deus. Você está instalando alguma coisa e não sabe mais como fazer. Diz: Espírito Santo, me dá uma mão aqui. Como é que eu faço? Pá! Vem uma inspiração e você sabe como fazer. Poderia citar histórias de pessoas que receberam números, que receberam uma solução nos momentos mais inusitados, e puderam abençoá-las aonde estavam inseridos no seu lugar de trabalho. A unção que está aí na sua vida, ela lhe ensina todas as coisas. Você crê nisso? A palavra espera que a gente creia nela. Ela é a palavra de Deus e ela precisa ser crida, tomar por verdadeira. Esses dias, lendo uma das definições sobre fé, eu vi essa definição: fé é tomar por verdadeiro, é assim que é. Então eu concordo com essa verdade e eu creio nela. Essa é uma palavra que vale a pena crer. E você nunca mais vai poder dizer, não vai querer nem dizer: eu não sei como fazer. Eu não sei, mas o Espírito Santo vai me ensinar como fazer.
Interessante que essa questão de aprendizado, de ser ensinado, é um tema muito recorrente, muito presente. Por exemplo, quando Estevão estava sendo ali arguído e havia uma discussão com ele, no final da sua fala ali, depois disso ele foi apedrejado, diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. O que é uma cerviz? Alguém sabe ou não? O que é uma cerviz? É aqui, ó. Essa parte aqui. Dura cerviz é aquela historinha, né, do menino. O professor diz: senta. Não vou sentar, quero ficar de pé. Senta, todo mundo sentou? Não, eu vou ficar de pé. Senta, eu disse já, agora senta. Sentou. Professora, estou sentado com o meu corpo, mas por dentro estou de pé. Isso é uma dura cerviz. Não se dobra, não reconhece. E Deus usa muito esse termo, dura cerviz. Aqui ele usa incircunciso de coração, quer dizer, um coração que não se deixa tocar. Em Hebreus ele diz assim, ó, anote lá, Hebreus 5:11. A esse respeito, quando ele está falando no contexto aí sobre Melquisedeque, que é uma das manifestações do Senhor Jesus, e ele fala ali que nós temos o sacerdócio conforme a ordem de Melquisedeque. Ele disse: a esse respeito, tenho muita coisa para dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Tardio aqui é ser lento, é ser moroso, é ser preguiçoso para ouvir, buscar o entendimento e crer nesse entendimento. É ser lerdo. Como é que a outra palavra que é ser devagar? É quase parando. Deus diz aqui: pô, eu já queria falar tanta coisa para vocês, mas vocês são parados. Vocês não estão captando. Eu não posso falar coisas com mais consistência. Ainda tem que ficar falando das coisas básicas da fé. Interessante quando você olha para Jesus, e nós precisamos sempre olhar para Ele como centro da nossa fé, da nossa proclamação, da nossa pregação. Ele não era como aquele que sabe tudo. Ele ouvia a instrução do seu pai, e então ele falava, como ele testemunha várias vezes, você pode ler isso no livro de João: as coisas que dele tenho ouvido, essas eu digo. Outro texto ele diz: eu inclusive só falo o que me é prescrito. Para falar o que é prescrito, eu preciso ter um ouvido acurado, entender o que está sendo dito, para poder transmitir adiante. A vida cristã ela é muito simples na sua caminhada. Conforme eu ouço, assim eu falo. Conforme eu percebo a orientação, assim eu estou agindo. Conforme eu vejo meu pai agir, eu também estou agindo. E é essa chamada quando o pai se agrada das pessoas que estão dispostas a aprender. Simples assim. Deus se agrada da pessoa o Senhor Jesus, ele diz assim: eu sempre agrado meu pai, porque faço sempre o que ele agrada. Era essa atitude, ele sempre estava disponível para aprender, para ser instruído. Ele, como ser humano encarnado, ele vivia na mesma limitação que eu e você vivemos. Ele não tinha a onisciência, ele tinha a ligação ao seu pai, e a instrução que o Espírito Santo lhe dava, como ser humano, dava a capacitação dele de conduzir as coisas. E hoje você e eu temos essa mesma habilidade, esses mesmos dons estão em nossas vidas, essa mesma capacitação que havia sobre Jesus, de ele dizia: eu falo conforme eu ouço, eu ajo conforme eu vejo, eu vivo nesse relacionamento de aprendiz para com o professor. E o Pai se agrada disso. Quando eu tenho um coração que aprende, um coração que está disposto a seguir orientações. Nós, porém, nesse contexto temos um desafio tremendo. Nós temos na nossa natureza
e a nossa lembrança, vamos dizer assim, do pecado em nós, a lembrança que ficou ali na nossa alma, nós sempre preferimos a estabilidade em vez de uma mudança. A gente prefere se mover naquilo que a gente conhece. Ah, eu já sei, eu não preciso aprender mais nada, eu já sei. Aqui está bom para mim. Esse é um impedimento que nós temos e a dificuldade em aceitar ser ensinado. Nossa crença interior é essa. Melhor é manter as coisas do jeito como sempre foram. Eu quero me acomodar e ficar na minha. A gente não diz isso, mas é uma crença. É como que um objetivo não declarado. Eu quero sossego. Eu não quero me incomodar de vir numa segunda, numa terça noite e de vir ali e estudar e escutar uma mensagem, ser instruído. Não, eu prefiro ficar em casa. Eu não gosto desse negócio ali que a gente vai para veredas antigas, de repente a gente vai ter que falar e vai ser ministrado. Tá bom assim, já estou dominando, já não preciso mais, eu não quero mais. E quando as pessoas param de aprender coisas novas, elas param de crescer. E quando param de crescer, param de viver. Quando eu decido, eu não quero mais aprender, nesse momento eu comecei a morrer. Porque eu estou indo contra a natureza do Espírito Santo em nós. Ele sempre vai nos levar a aprender coisas novas, a descobrir um novo horizonte. Há sempre algo mais que a nossa mente tem a capacidade de pensar e de descobrir coisas novas. Há sempre uma criatividade nova e um trabalho novo a ser descoberto para que você possa ver. Esses dias, vendo uma reportagem, dois jovens, eles descobriram lá, eles inventaram, como que, falando basicamente, uma esponja que ao colocar na água ela vai absorvendo o óleo. Quando começaram, eles disseram: isso não é possível. Só o óleo? Só o óleo ele pega. Não é possível. E tentaram, não deu certo. Tentaram, não deu certo. Tentaram, não deu certo. Tentaram, não deu certo. Tentaram e deu certo. E aí fizeram uma festa, fizeram uma volta olímpica na faculdade que estavam estudando. Não há impossíveis para aqueles que creem. Não é assim que a palavra de Deus diz? Mas os impossíveis estão fora do que nos é possível. Como é que eu vou experimentar o impossível se eu me acomodo no possível? Lendo lá um Twitter do T.D. Jakes. T.D. Jakes é um pastor lá de Dallas. É impressionante, ele é conhecido como, se não o melhor, um dos melhores pregadores, pelo jeito da fala, do jeito dele ser, e um dos pastores mais influentes dos Estados Unidos. Ele lançou uma frase hoje lá, disse assim: a sua próxima bênção está fora da sua zona de conforto. A sua bênção está fora da sua zona de conforto. O que Deus quer te ensinar está fora do que você já conhece. A próxima experiência inusitada que está preparada para você, ela está fora do que você já conhece. Não é assim que aquele outro texto que a gente diz lá: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para você. Mas está fora da sua zona de conhecimento, está fora da sua zona de conforto. De alguma forma, eu exerço fé e saio da minha zona de conforto para experimentar e aprender aquilo que eu ainda não conheci, que eu ainda não vi, que eu ainda não experimentei. E o Espírito Santo, ele é muito gentleman, né? muito cavalheiro, e ele, quando vai tratar com a gente, ele fala carinhosamente, ele fala nos ensinando, trabalhando, mas ele espera que a gente concorde com ele, que a gente creia na fala dele e faça o que ele diz. E tome a atitude que ele está incitando, que ele está lançando, para que você se incline para com ela. Samuel, quando ele encontrou Saul, ele disse essa palavra aqui. Saul, ele ficou agindo debaixo da cabeça dele,
e como ele achava que tinha que ser. E a pressão do momento fez ele sacrificar, e ele era para ter esperado Samuel. E Samuel diz para ele: a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Para ser rei e sacerdote, eu preciso estar antenado com meu Pai. Eu preciso estar debaixo do guiar do Espírito Santo. Aqui a palavra rebelião significa ser teimoso, contradizer, não aceitar a instrução. E aqui é comparado com a feitiçaria. A rebelião é a minha vontade querendo manipular as situações para que eu ganhe, para que a minha vontade seja feita. A obstinação é como idolatria. Obstinado é ser arrogante, achar que sabe melhor, é ser presunçoso, não se deixa ensinar porque sempre acha que sabe melhor que o outro. É aquele que numa conversa só está esperando o outro terminar de falar para que ele fale a opinião dele. Ele não está ouvindo, ele só está esperando uma pausa para falar a opinião dele. Ele não está aprendendo, ele está só querendo falar o que é a mente dele. Obstinado é apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções e empreendimentos. É dizer: só eu sei fazer certo. E isso é comparado à idolatria. Não queremos aprender, pois achamos que sabemos melhor. E aí fica o desafio de hoje. Eu vou ser uma pessoa de dura cerviz, ou eu vou ser um aprendiz? Qual dos diz que eu vou querer ser? Qual é o caminho que eu vou seguir? Eu vou ser uma pessoa disponível ao Espírito Santo, quando ele fala eu me dobro ao ensinar dele, ao trato dele? Ou eu vou ficar questionando e vou pedir para que não me convença, vamos discutir aqui. Se você ganhar na discussão comigo, então aí eu vou ver se eu vou seguir a sua opinião. Interessante, nós podíamos falar longamente aqui sobre como aprender, mas eu queria tocar num assunto como aprender, que é o que nós temos feito com os nossos erros. O medo de errar é uma das nossas maiores dificuldades que nós temos de aprender. A gente não vai para o desconhecido porque, puxa, lá não sei se eu vou acertar. Eu prefiro ficar no conhecido porque eu já sei fazer certo. Mas quando eu vou arriscar, talvez eu vá errar. Então, melhor eu não fazer. E eu já errei algumas vezes e nunca mais. Dentro de cada jovem líder, há umas centenas de erros à espera de serem cometidos, não é assim? Dentro de cada jovem, dentro de cada um de nós, aí vários erros que estão presentes, e é um momento de descuido e a gente pode errar. Como tratar com isso? Nós vamos dar lugar à acusação, dizer para si mesmo: mas você é um burro mesmo, por que você não conseguiu segurar a boca? Ou eu posso fazer diferente. Há uma maneira diferente. Eu posso fazer o quê? Com o meu erro? Avaliar a experiência e ganhar sabedoria. Sim, eu posso refletir sobre o que aconteceu e tirar uma lição. Eu vou avaliar a situação, o que aconteceu, e a partir daí eu vou conquistar e ganhar sabedoria na vida. Quando eu era menino, eu devia ter lá uns 8, 9 anos, me fizeram decorar um texto, uma poesia. E é engraçado, essas coisas marcam a gente ainda tem até hoje essa memória. Aí naquele salão, menor que esse aqui, mas estava cheio de gente, me colocaram lá na frente de todo mundo. Aí eu era para falar poesia. E eu e a turma fez o que eles estão fazendo, riram de mim. Mas todo mundo riu. O que eu fiz? Baixei a cabeça, saí correndo. E eu tomei uma decisão naquele dia: nunca mais eu falo poesia na frente da gente aqui. Nunca mais eu vou falar na frente de pessoas.
Sabe aquele nunca mais que a gente fala? São aquelas decisões tolas que fazemos debaixo de um erro. Nunca mais vou fazer isso. Fiz um voto de tolo. E nunca mais eu gostei de poesia. Eu tinha uma versão de poesia. Até hoje eu tenho que lutar um pouquinho em falar poesia. Já estou avançando aí. O Veredas está aí, né? Eu preciso avaliar. Ninguém, no caso ali, eu me lembro, ninguém sentou comigo e conversou comigo a respeito, me instruiu. Um dia aconteceu uma coisa idêntica aqui com o filho do Henrique e da Rose. E eu me vi nele. Todo mundo que riu. Mas tem uma alma mais curada, ele riu também. E aí eu pedi para o Henrique, dar uma atenção especial ali para que ele não fique com trauma. Não, foi conversado, acertou sem problema. Todo erro que fazemos, ele precisa ser avaliado para conseguirmos avançar. Às vezes você vai orar, e você vai orar e se atrapalha na oração. E aí dentro de você está uma decisão, nunca mais. E aí você é chamado para orar e você não aceita, não, passa adiante, passa para os outros. É um voto tolo que a gente faz consigo mesmo. E aqui até valeria uma ministração só sobre isso, desses votos tolos que nós fazemos, que são limitadores, crenças que nós colocamos no nosso coração, e nem conseguimos mais discernir aqueles votos tolos lá atrás, que nos impedem hoje de avançar. Por que a gente é tímido para louvar a Deus às vezes e erguer as mãos? O Espírito Santo diz, corre. A gente diz não. O Espírito Santo diz, dance um pouquinho hoje, requebre um pouquinho aí, se liberte para me adorar, porque hoje eu preciso disso para falar com você. Deite no chão como uma criança, como um feto. Quando tenho um coração disponível para aprender, eu faço o que ele me ensina. E eu não tenho todos aqueles bloqueios que me impedem de obedecer. O que eu faço com o erro? Eu preciso sentar depois, orar com alguém, conversar sobre ele e ver o que eu posso aprender disso. Deus, ele não se entristece quando nós tentamos fazer alguma coisa e erramos. Ele se alegra que você tentou. E aí ele vai te ensinar. Uma das melhores maneiras de aprender é o próprio erro. Mas a nossa educação, que vem lá de Piaget e daqueles outros, não foi inspirada no céu, para não falar outra coisa. A nossa educação hoje, e nós somos formatados assim, que se você errar, você leva um vermelho lá. E é chamada a atenção. Não importa as 7 que você acertou, as 3 que você errou ficam grandonas. E se o filho não traz um 10 e traz um 7, ele é criticado porque não recebeu, porque nós somos, toda a educação é construída à base de merecimento. E nós temos medo de errar, medo de mostrar a prova, porque se eu mostrar uma prova que tirei um 6, eu vou ser repreendido. Não vai ser sentado comigo e conversar, diz, beleza, vamos aprender agora dessas lições, desses erros aqui, para que na próxima você avance. O erro na nossa educação sempre é ressaltado, e não o acerto. A formatação da ideia é punir o erro. E a lei, ela trouxe isso também, quando nós vemos lá, exaltar o erro. O texto da palavra de Deus diz isso, para enaltecer o pecado e mostrar que nós não conseguimos, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, a graça é diferente, vai enaltecer a sua identidade em Cristo Jesus. Vai enaltecer o favor de Deus sobre a sua vida. Vai enaltecer a obra da cruz que fez de você um filho cheio do Espírito, uma filha cheia do Espírito Santo, com a capacitação, todos os dons presentes na sua vida, e como o texto que nós vimos hoje, por onde você for, a pessoa que você encontrar, você vai encontrá-la na plenitude de Cristo Jesus, e abençoar aquela pessoa. Glória a Deus. Essa é a mente do Espírito para conosco. A gente vai errar provavelmente. Tem uma porção de erro aí. Mas e daí? Os erros vão nos impedir de avançar? Ou vão ser desafio para crescimento na sabedoria?
A palavra de Deus, ela nos ensina quando nós tratamos com erro. Por exemplo, esse texto aqui, tem outros textos, diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Examinar aqui é testar, provar, verificar se alguma coisa é genuína ou não. Por exemplo, se pegar um metal para ver se ele é genuíno, é ouro ou não, não é só morder nele, né? Tem um testezinho lá que você põe o líquido e sabe exatamente se é ouro ou não. É colocar sobre exame, reconhecer como genuíno depois de um exame, aprovar, julgar valioso ou não. E eu preciso permitir que o Espírito Santo me examine constantemente no curso da minha caminhada com Ele. Como pastores, nós sentamos toda semana para avaliar a celebração, para avaliar o andamento, que está bom, que não está bom. Quando eu preguei alguma coisa que causou mal-estar, conversa comigo e diz: como é que é isso, como é que é aquilo. E a gente conversa e vai se avaliando, vai se examinando. Nós precisamos ter essa coragem e permitir ao Espírito Santo que nos sonde, que passe a sonda em nós e veja o nosso coração, veja a nossa atitude, se está agradável ao Pai ou não. Como é que Davi orava? Sonda, meu Deus, e vê se tem um caminho errado aqui. Veja se tem um pensamento fora do padrão. Veja se tem uma atitude fora do padrão. Me ensina a caminhar na vereda correta. Esse relacionamento de um pai para com o filho, de um filho para com o pai, de segurança, não de se examinar se eu vou passar ou não vou passar, de se examinar para caminhar dentro daquilo que agrada ao meu pai. Você conhece talvez uma figura assim? Nosso irmão Arthur aí, que ele está viajando, não está aqui, senão eu ia pedir para ele dar uma aula sobre isso aí. Tem algum relógio ali? É algum daquelas coisas ali que mostra se ele está no rumo certo ou não. Ele faz seu planejamento e ele vai daqui Curitiba a Belém, ele tem que fazer um planejamento, tem os seus cálculos que ele vai fazer, ele instrui, faz todo o seu planejamento e voa, ele levanta voo. Hoje a maioria das coisas acontecem automaticamente, mas ele precisa estar olhando os relógios se ele está, porque de repente vem um vento de lado aqui, ele está voando assim de lado, mas ele está indo para o lugar certo. Vocês já viu uma vez um avião pegou um vento de lado, ele está voando assim, você nem está percebendo. Mas ele está indo em direção, depende do vento, às vezes ele é jogado para fora. Anos atrás aconteceu aí com o avião da Varig que ele perdeu o rumo e acabou no meio do mato. Na nossa vida, esse examinar de Deus, ele precisa estar constantemente, nós precisamos fazer essa correção de curso. Estamos no curso certo, estamos andando certo, é isso aí mesmo, o Espírito Santo, por esse o caminho que o Senhor está nos conduzindo, é essa chamada para que a gente não se perca. Em um outro texto de Coríntios, Paulo fala com a igreja e diz: olha, eu fico preocupado às vezes que vocês não sejam desviados de curso, como Eva foi, que na sua mente ela foi bombardeada, questionada em relação ao relacionamento com Deus, ou ao amor de Deus, e saiu do curso. Não quero que vocês percam a simplicidade e a pureza que há em Cristo. Essa simplicidade, essa pureza que há em Cristo, ela precisa sempre ser trabalhada para que a gente fique no curso. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter um coração de aprendiz. Eu preciso pedir ao Espírito Santo constantemente para que esteja trabalhando o meu coração. Eu tenho uma oração que aí vem do Salmo 86, versículo 11, que para mim, anos a fio, foi uma oração constante, e sempre quando orava com pessoas, ou orava por mim, ou orava pela igreja, esse texto aqui sempre trazia como uma oração constante: Senhor, me ensina o teu caminho. Eu quero andar na tua verdade. Dispõe o meu coração para só temer o seu nome. Que eu não seja confundido pelas circunstâncias, situações, opressões que pessoas até possam pôr. Eu quero estar aí dentro do foco. Senhor, me ensina os teus caminhos. Conhecendo aquele texto de Isaías 55, quando Deus fala que os pensamentos e os caminhos deles são superiores aos nossos, Senhor, me ensina esses caminhos superiores. Senhor, me ensina os teus pensamentos superiores. Eu quero aprender. Abre o meu entendimento, me dá a compreensão dos teus caminhos. Senhor, é assim mesmo que o Senhor pensa, é assim mesmo que o Senhor age, é esse o caminho. Senhor, me ensina, me ensina, me ensina. E a cada dia, quando tenho esse tempo com Deus, eu posso parar e dizer: Senhor, eu quero ser um eterno aprendiz.
quero conhecer os teus pensamentos, conhecer os teus sentimentos, conhecer a maneira como o Senhor olha para a situação. Senhor, dá-me os olhos. Os últimos tempos tenho orado bastante em relação a esse texto lá de Efésios 2. Senhor, abre os meus olhos do meu coração, me abre, parece que eu não estou vendo certo, me abre, quero perceber melhor, me dá esse espírito de revelação e sabedoria que faz eu conhecer a grandeza do chamado, a força do poder do Senhor na minha vida, a esperança que eu tenho em Cristo Jesus me faz ver isso. Abre os meus olhos para que eu veja. Um outro texto que a Silvia e eu nós escolhemos como um texto para o nosso casamento, esse texto, Salmo 32 também de Davi, ele diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Próximo versículo, eu não coloquei ele aí, mas ele diz assim: não seja como um cavalo ou uma mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte e não obedecem. Senhor, eu não quero ter um cabresto para que eu obedeça. Eu quero já obedecer de coração aberto, coração atento para o seu falar. Esse salmo aqui, ele é uma promessa tremenda. E é um desafio constante de ser um aprendiz, alguém que sabe sentar aos pés do seu mestre e ouvir: Senhor, me instrui, me mostra como é que é, me ensina o teu caminho, deixa eu aprender como é que você pensa. Eu acho muito interessante: sobre as minhas vistas te darei conselho. Muitas vezes eu ficava diante de Deus até chateado diante dele, achando que ele não me dava visão aberta. Senhor, eu quero visão aberta. Ele dizia: eu quero te dar conselho. Não, eu quero ter uma visão, eu quero te dirigir debaixo da minha vista. Sim, só olhar para você, você vai fazendo exatamente, até eu entender, começar a fazer a oração. Deus, me faz que nem uma pluma. Pronto, Senhor, soprar, estou indo. Perceber essa intimidade com Deus. Então, queridos, o que agrada ao Pai? Quando eu tenho um coração ensinado. O Pai se agrada quem tem assim um coração aberto. E você já deve ter percebido que é gostoso sentar com alguém que tem sede de conhecimento. Como é bom quando você senta com alguém e ele pede para que você ensine a palavra de Deus. E você começa a compartilhar e ele realmente está ouvindo, realmente está interessado. Quando você pega alguém no seu trabalho e você vai ensinar essa pessoa ao trabalho, como é bom quando a pessoa vai perguntando, vai se interessando e vai querendo entender exatamente. E como é difícil quando você vai querer ensinar alguém e a pessoa diz: eu já sei. E você sabe que não sabe, não quer aprender, já acha que por si só sabe as coisas. E como é bom quando tem alguém que está desejoso e disponível a ter novas experiências, que é curioso com as coisas de Deus, que está disponível. Por outro lado, como a gente sabe, é difícil com pessoas obstinadas, com quem tem dura cerviz, e acho que pior ainda é com aquele que só quer sossego, que não se dispõe. Deus, ele se agrada de pessoas que estão disponíveis para aprender. O próximo ensino do Espírito Santo, ele está aí diante de você, só que ele está um passo além daquilo que você já sabe. Quando você se dispõe a aprender um pouco mais, você vai aprendendo um pouco mais. Quando você vê como essa experiência do Veredas Antigas, que eu já fui instruído para participar, transformando corações, né? É o tema. Puxa, eu quero aprender isso, quero reaprender. Nós estamos fechando o ciclo do curso Aliança para casais. Puxa, como é gostoso perceber quando um casal está ali junto, ele está desejoso em aprender, ele está aplicando aquilo, ele bebe. Puxa, como é precioso. Toda vez que nós já, tantas e tantas vezes que a gente assiste aquilo, sempre tem algo novo para aprender e aplicar. E às vezes a gente diz: puxa, tão difícil, estou tão pesado para obedecer, para entender aquilo e crer nessa palavra e já fazer. Eu ainda fico às vezes
patinando em coisas tão simples. Como é precioso quando a gente pode anunciar um curso como educar os seus filhos. E quando o pai se dispõe, na verdade, como educar os pais, né? A gente só não fala isso para os pais, que é para os filhos, né? Porque se diz para educar os pais, daí não precisa ninguém me ensinar. Eu cuido do meu filho, cuido eu. Então a gente diz para educar os filhos, né? Como educar os filhos. E como é precioso ver quando um casal ele percebe aquela lição, aprende, educa seu filho, e anos ele avança com seu filho, porque ele recebeu um toque, um pensamento, uma instrução que ele recebeu que fez ele avançar. Como é precioso você saber da FATEM que nós temos aí para o próximo ano, a Faculdade de Teologia Ministerial, né? Está aí preparado já a inscrição para o ano que vem. Puxa, separar 2 noites por semana, 2 anos, para você estudar a palavra de Deus, se debruçar diante dela e permitir que ela forme o meu pensamento, o meu sentimento. Isso agrada a Deus, quando eu me disponho a aprender. Quando você se dispõe a comprar um livro e dizer, eu vou aprender desse livro. Puxa, não entendi ele, vou ler ele de novo. Puxa, eu preciso ler mais o texto da Bíblia. Preciso conhecer melhor esse texto. Eu vou ler mais devagar. Ou eu vou ler mais rapidamente várias vezes e pegar o todo uma vez, para depois entrar nos detalhes. Como é precioso quando o seu pai vê que você se interessa pelos pensamentos dele. Que você se interessa pelos caminhos que ele tem. Não só para você pessoalmente, mas para a sua família. Não só para a sua família, mas para o seu grupo familiar. Não só para o seu grupo familiar, mas para a sua igreja. Não só para a sua igreja, mas para a nação como um todo. Senhor, o que o Senhor está dizendo para a nossa nação? O que o Senhor está nos ensinando com os erros e desencontros que nós estamos tendo na nossa nação? Senhor, ensina-me. Em vez de ficar criticando e achando que a gente sabe melhor que eles, Senhor, eu preciso aprender algumas coisas. Porque no erro do outro eu também aprendo. E no sucesso do outro eu também aprendo. Eu aprendo em todas as situações quando eu tenho um coração disponível para aprender. E o seu pai, nosso pai, ele se agrada quando a gente tem esse coração de aprendiz, ensinável. Um coração que pode ser tocado por Deus. E Deus fala e ele sabe que ele é ouvido. A gente às vezes diz assim, né? Que Deus fala, e ele começa a parar de falar, a voz dele fica muito longe e eu não consigo mais discernir ela, porque eu me afastei dele. Eu não dei mais lugar para ele, eu fui decidindo os meus próprios caminhos e a voz dele fica tão longe. E tem um momento que eu preciso parar e me converter à voz dele de novo e me voltar a ele. E dizer, Senhor, eu quero aprender os teus caminhos. Eu quero fazer valer a mente de Cristo que o Senhor depositou na minha vida. A unção que me ensina todas as coisas, Senhor, me ensina. Há algo tremendo para todos nós, diante de nós. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Talvez alguns de nós estejam no nível da rebelião e da obstinação. Talvez outros estão mais no do sossego, mais me deixa na minha, mais eu não preciso, tá bom assim. Eu quero te convidar a você se converter ao seu pai e dizer, Senhor, eu quero sair dessa. Eu quero ter um coração de aprendiz. E você que já tem esse coração, já tem buscado isso, quero te instigar a buscar mais. De buscar o seu pai, dizendo, Pai, eu quero aprender os teus caminhos.
Provérbios, ele diz assim: pega o teu ouro, a tua prata e compra conhecimento. Compra conhecimento. Pega o teu dinheiro, pega o teu tempo e compre ele. Gaste, invista nisso. Ou tem outro texto em Provérbios que diz assim que a sabedoria, ela traz a honra, ela traz a riqueza. A sabedoria, ela traz o que o mundo está correndo atrás, mas é fruto dela na sua vida. E aí eu olho para os erros que eu fiz. O Espírito Santo não é acusador. Ele sorri para você e diz: e aí, vamos aprender com isso? Eu aprendi essa semana uma coisa, que a acusação, ela me deixa irritado. Quando eu percebo que eu errei, eu fico me acusando e começo a acusar os outros, eu fico irritadíssimo. Aí o Espírito Santo diz: ó, presta atenção aí. Eu tenho perdoado todos os teus pecados. Não há acusação que prevaleça contra a sua vida. Mesmo quando você percebe, quando eu percebo ao meu redor falhas e limitações que eu tenho, Deus não me acusa por isso. Ele quer que eu aprenda com isso e que eu avance. Eu quero te convidar a ser e a ter esse coração ensinável da parte do seu Pai. O Espírito Santo não vai deixar você isolado, aprendendo sozinho, vai te colocar junto com outros, trazer para um relacionamento com outras pessoas. Ele, às vezes, o que ele ensinou para o outro, ele não vai ensinar para você. Ele quer que você aprenda do seu irmão. Não, eu já sei sozinho, tenho unção, ela me ensina todas as coisas. Não, ela vai te ensinar por intermédio do teu irmão. Ele quer te ensinar a palavra de Deus, mas ele quer que você vá aprenda com aqueles que ele entregou esse dom para que te ensinem. E aí eu tenho um coração ensinável. Me ensina, por favor. Como é que faz? Eu não sei. E aí eu tenho um coração de aprendiz. Eu quero te incentivar a esse coração, a você se posicionar diante de Deus e a romper barreiras, a você dizer hoje à noite: chega de eu ficar só naquilo naquela minha redoma que eu fico. Chega daqueles votos tolos, eu nunca mais vou fazer isso, porque eu fiz e deu errado. Puxa, se Thomas Edison tivesse feito isso, já não teria luz, agora está sendo substituída aí, né? Mas quem inventou essas outras luzes, puxa, quantos erros fizeram, mas foram aprendendo dos erros. Não faça, se descobrir um voto tolo que o Espírito Santo te lembrou, diga: Deus, me perdoe, foi um voto tolo, limpa isso da minha memória, limpa o meu coração disso, quero ter ele zeradinho para ser obediente ao Senhor. Vale a pena o desafio de batalhar, de romper, de avançar, de conquista. Há muito para ser aprendido da parte do seu Pai. O seu Pai criou todas as coisas e ele tem essa característica de esconder as coisas. Por quê? Diga, pergunta aí por quê? Porque ele quer que você descubra. A arte de Deus é esconder as coisas, e a arte dos reis é descobri-las. Por isso que não está tudo escancarado. Às vezes a gente lê a Bíblia e diz: poxa Deus, você podia dar uma facilitada, né? Não, quero que você fale, se busque, se ore, converse comigo, que eu vou te mostrar coisas que você não viu. Vamos romper dessas limitações e avançar, porque a graça de Deus é sobre a sua vida, sobre a minha vida. Há um presente tremendo aí na sua vida, de conhecimento, para você abençoar outros e ser abençoado. Há um entendimento tremendo em todas as áreas, em tudo. Se tornar um expert, um doutor, um PhD, um doutor. Tem um tal de irmão na fé lá chamado Wilder Smith. O cara é uns 4, 5 vezes doutor e ainda 2 vezes PhD na área de criacionismo. Show de bola, né? Vamos crescer? Então, equipe de louvor, por gentileza, vem aqui à frente. Eu quero que a gente comece a orar e a proclamar isso de coração e dizer: Senhor, expande o meu coração. Sim, Pai, o Senhor que conhece o coração de cada um de nós,
Obrigado pela alegria que o Senhor tem em Cristo Jesus para conosco, que o Senhor nos fez agradáveis ao Senhor, que o Senhor não nos condena, que o Senhor sim nos chama para perto do teu coração, para entendermos e usufruirmos dos teus caminhos, do projeto do Senhor em nossa vida. Espírito Santo de Deus, eu peço nessa noite que o Senhor nos convença de uma forma especial, e eu tomo autoridade contra todo intento maligno, como diz ali na carta de Coríntios, que ele cega o entendimento. Eu ordeno agora que essa cegueira, ela caia por terra, em o nome de Cristo Jesus. Agora ordeno, solta a mente, solta o coração. Eu ordeno que solte esses votos tolos feitos, como pastor, como sacerdote sobre esta casa. Eu agora libero desses votos, eu ordeno que eles sejam cortados, toda limitação autoimposta, toda limitação imposta por outros, eu ordeno agora que ela seja quebrada e anulada no mundo do Espírito. Em nome de Jesus, eu declaro a sua vida livre para o conhecimento de Deus, livre para receber a sabedoria do alto, livre para ser tocado profundamente com a revelação que há em Cristo Jesus. Oh Espírito Santo, nos perdoe por tantas vezes entristecer ao Senhor por nossa dura cerviz e por um coração resistente ao Senhor. Espírito Santo de Deus, por gentileza, vem sobre nós. Espírito Santo, por gentileza, toca-nos no mais profundo do nosso ser. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pelo seu agir em nossas vidas. Obrigado que sobre nós está o céu aberto e o Senhor nos dá entendimento em todas as coisas. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua ministração em nossas vidas, pelo trato, cuidado do Senhor para conosco. Muito obrigado, Senhor. Recebe o louvor, a gratidão, a satisfação, ó Deus, de podermos aprender os teus caminhos. Obrigado, Espírito Santo, por nos alinhar com o coração do Pai, nos alinhar com esse coração que há em Cristo Jesus, de ser ensinável, de ser um aprendiz, de ser como aquele que sempre está descobrindo coisas novas, sempre está aprendendo algo novo. Sim, obrigado, Senhor, pela riqueza da sua palavra, pela riqueza que o Senhor tem depositado para que nós possamos descobri-la. Sim, ó Deus, muito obrigado pela fome e pela sede que o Senhor deposita em nós, a curiosidade para destrinchar e aprender coisas e compartilhar uns com os outros. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Amém? Amém. Quero te convidar a você pegar uma palavra, uma frase que ministrou seu coração, de falar para duas pessoas com quem você não veio para cá, quer dizer, alguém que não é da sua família, que não veio de carona. Acha uma pessoa e diz: puxa, eu hoje aprendi isso, ou eu hoje decidi isso. Pode ser. Então compartilhe com o seu irmão, com a sua irmã, e assim estamos nos despedindo. Graça e paz.